E agora, pessoal, falar um pouquinho do Iêmen, né? Segunda parte dessa aula. O Iêmen, ele vive também uma situação muito dramática que se iniciou na Primavera Árabe com a deposição do ditador Ali Abdullah, que é o homem que você vê aqui na foto, né? Ele foi deposto em 2011, né? No começo de 2011, depois de 33 anos no poder, né? Ele foi deposto, né, em 2011. 2017 ele foi assassinado por integrantes dos Houthis, né? E esse é o principal grupo, a principal força do Iêmen. O Iêmen hoje é um país que é mergulhado numa guerra civil, né? Você ainda tem uma ala governista, né, que controla as forças armadas, que tenta resistir contra o domínio dos Houthis, né? Lembrando que esses Houthis é um grupo, né, que ele é derivado do xiismo, né? Então isso é importante frisar, por quê? Porque o Irã apoia esse grupo, né? A gente tem ainda a presença da Al-Qaeda, né, no Iêmen, só que é chamada de Al-Qaeda da Península Arábica. E ainda existe um movimento separatista no sul do país, né? Pessoal que quer se separar do Iêmen. 2015, os Houthis conseguiram dar um golpe de Estado, né, com o apoio do Irã. A Arábia Saudita viu esse movimento e até hoje vê com muita cautela tudo que acontece no Iêmen, porque o Iêmen fica ao sul da Arábia Saudita, né? Inclusive já houve um ataque militar saudita contra algumas posições dos Houthis, né, no Iêmen. Os Houthis já responderam a esse ataque, atingindo algumas refinarias de petróleo sauditas, e aí o assunto fica mais tenso, porque a Arábia Saudita é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, né? E existe uma participação, e tem havido agora, mais do que nunca, uma participação militar dos Estados Unidos e de Israel, né? Que a gente já vai ver aqui logo à frente. Então, importante, né? Reforço a articulação, o apoio que o Irã dá para os Houthis, né? E outra coisa triste agora de mencionar é que no Iêmen a gente tem uma das piores crises humanitárias do mundo. Então, infelizmente, a gente vê aí essas cenas bem tristes, né, das crianças esqueléticas por conta da grave desnutrição. Para a gente ter uma ideia, eu peguei aqui alguns dados da Cruz Vermelha Internacional, né? Então você tem aí 80% da população precisando de ajuda para sobreviver, 60% não tem o que comer, 58% não tem acesso à água, 52% tem acesso limitado a cuidados de saúde e 12% passa por uma grave desnutrição. Então é algo muito dramático, né? Pensando aí que dos 27 milhões de habitantes, mais ou menos, que o Iêmen tem, 22 milhões precisam de algum tipo de ajuda. Bem, para localizar aqui no mapa, né? Então nós estamos falando aqui dessa região ao sul da Arábia Saudita, né? Então está aqui o Iêmen, né? E é um país também que está num local estratégico, né? Porque o petróleo ele sai aqui do Golfo Pérsico, ele vai passar aqui pelo Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã, entra aqui no Golfo de Omã, Mar da Arábia, vai passar aqui pelo Golfo de Aden, passa pelo Estreito de Bab el-Mandeb, né? Entra no Mar Vermelho, vai entrar aqui no Golfo de Suez, no Canal de Suez, para poder chegar aqui no Mar Mediterrâneo, né? Então essa costa aqui do Iêmen também é importante, porque qualquer instabilidade aqui pode resvalar, inclusive no transporte de petróleo aqui pelo Golfo de Aden, né? Lembrando que mais ao sul aqui a gente tem a Somália, que é a questão dos piratas somalis também, que é outra preocupação para a comunidade internacional, principalmente para os europeus, né? Conflitos no Iêmen aqui no mapa, a gente vai observar, né, os Houthis na área verde, então eles dominam essa parte oeste, inclusive a capital, né, Sanaa, né? O governo domina mais essa parte aqui do extremo leste do país.
a presença da Al-Qaeda, que são esses círculos cinzinhas, né? E aí a gente tem movimentos separatistas, né? No caso, essa outra linha verde aqui, não a que eu fiz, né? Mas aqui já estava, que é o pessoal que tenta se separar, né? Então, é uma situação muito caótica. E agora, mais recentemente, né? No ano de 2025, né? Março, abril e maio, a gente tem um noticiário preocupante de muitos ataques contra os Houthis em virtude do movimento radical islâmico auxiliar os integrantes do Hamas na faixa de Gaza, né? Então, como existe uma articulação entre o Irã, o Hamas e os Houthis, e depois a gente vai ver numa outra aula com o Hezbollah no Líbano, então todos eles que são aliados do Irã foram alvos de ações militares recentemente, né? Todos eles. E no caso agora do primeiro semestre de 2025, os Estados Unidos fizeram um ataque pesado contra os Houthis, né? Porque os Houthis estavam lançando mísseis e drones contra Israel. E veja, voltando aqui rapidamente no mapa, né? Nesse outro mapa, Israel, vou trocar até de cor aqui para Israel, que é essa partezinha aqui, ó, foi atacado através de lançamento de mísseis saindo do Iêmen e vindo aqui, né? É muito longe, é uma grande distância, e o Iêmen só conseguiu isso porque o Irã fornece essas armas, né? Então existe essa articulação do Irã com os Houthis no Iêmen. Então, o que aconteceu? Aconteceu que os Estados Unidos, que são aliados de Israel, atacaram os Houthis, né? E as próprias forças de segurança de Israel atacaram os Houthis, né? Então você passa até aí 3 meses, né? Março, abril e maio, de ataques pesados, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, para enfraquecer os Houthis, né? Que estavam atacando Israel em solidariedade ao Hamas, à causa palestina, né? E a todo o massacre que Israel estava fazendo na faixa de Gaza, né? Então você tem essa articulação muito importante, merece a sua atenção aí para os vestibulares, porque é um assunto que pode ser cobrado. Tá joia? Um grande abraço.